uma das minhas séries favoritas de TV, e eu digo de TV porque essa é um pouco antiga, não é essa época aí de Netflix, é um pouquinho antes. Eu não sou tão antigo assim, sou novinho, né? Mas essa série é um pouquinho antes dessa onda aí de Netflix, de Amazon, enfim, desses canais que nós temos aí para assistir séries. É uma série de comédia, todo mundo aqui deve conhecer, chamada Eu, a Patroa e as Crianças. Quem já viu? Levanta a mão aí. Quem já viu tudo? Eu já vi tudo várias vezes, sei até as falas. E tem um personagem nessa série que ele é muito curioso. Ele é um personagem que ele reflete muito outros personagens de outros filmes e séries que são retratados ali em Hollywood, a maneira que Hollywood enxerga os cristãos. E esse personagem é o Tony. Todo mundo conhece o Tony, que é o namorado da Claire. O Tony, ele é um fanático religioso. Resumindo, para quem não assistiu a série, não está entendendo nada. Tony é um fanático religioso e ele é muito correto no que ele faz e no que ele diz. Ele é um exemplo ali de proceder, é um exemplo de religiosidade, e ele destoa do resto da família, ali da família Kyle. Ele está sempre dando um ensinamento ou dizendo que não vai fazer algo, fazendo um sacrifício a Deus por sua santidade, por sua pureza. Mas em diversas vezes na série, ele é visto como alguém, de maneira um pouco negativa. Ele é visto como alguém religioso no mau sentido da palavra. Alguém legalista, alguém que julga os outros, mas que é um hipócrita, que não consegue manter o seu proceder. Não sei se você já percebeu isso em algum momento, mas é feito um escárnio bem leve, bem sutil, sobre esses religiosos que costumam apontar o erro dos outros, mas não fazem na sua própria vida, mas não conseguem observar essas coisas na sua vida. E no último episódio da última temporada de Eu, a Patroa e as Crianças, isso fica escancarado, isso fica muito evidente. Não sei quem lembra o que acontece nesse episódio. Não vou contar o final, quem não viu tudo vai ver, né? Temporada 5, episódio 26. Vocês vão assistir o Tony numa missão diferente. Ele está ali conversando com a Claire e ele diz que teve um sonho. E, resumidamente, nesse sonho, Deus ignorava ele. Deus não prestava atenção nele, a atenção que ele queria ter de Deus. E ele disse que estava chegando o retiro espiritual, estava chegando o momento do acampamento da sua igreja, e que ele estava preocupado. Estava preocupado em Deus esnobá-lo, estava preocupado em Deus não ter a sua atenção voltada para ele. E ele está tentando ter alguma ideia para chamar a atenção de Deus. E ele começa a conversar com a Claire sobre isso, e ele chega à brilhante conclusão, quem lembra? O que ele pensa? A ideia dele é, vou fazer um chapéu. Vou fazer um chapéu enorme. Por quê? Porque os judeus usam chapéu, o Papa usa chapéu, os rabinos, eles usam chapéu, então Deus deve gostar de chapéu. Então vou fazer um chapéu bem grande, bem chamativo, vou fazer uma música e vou para o meio do mato lá no meu acampamento, no meu retiro, e vou chamar Deus e ele vai gostar de mim. Ele fez até uma música dizendo que ele é o Tony, que não está indo porque tem fome, faz uma rima assim na música, né? Ele está chegando a Deus porque ele não está com fome, nenhuma necessidade, mas porque ele quer chamar a atenção de Deus, para que Deus veja o quão bom ele é. Um filho tão bom que ele é de Deus, um servo tão bom que ele é diferente dos outros. E ele quer chamar atenção em relação aos seus irmãos. E a Claire fala, mas isso não é orgulho? Isso não é vaidade? Se você não quer gerar inveja nos outros, isso não é pecado? Aí o Tony responde, mas isso é pecado deles que vão ter inveja de mim, não é pecado meu, porque eu só quero chamar a atenção de Deus. Isso me chamou muito a atenção, curiosamente, né? Quando eu estava lendo textos como esse aqui. Porque textos como esse nos ensinam um pouco, e esse livro de João, nessa parte que nós estamos lendo agora, entrando numa segunda parte, nos ensina um pouco a respeito do que realmente chama a atenção de Cristo, do que realmente faz Jesus parar a sua caminhada e mudar o seu percurso. Nós já vimos isso acontecer outras vezes aqui no Evangelho de João, você vai se lembrar de algumas, em que Jesus passa por um lugar que parece que não era necessário, mas o texto nos diz que era necessário. O texto nos diz que Jesus queria passar por aquele lugar para encontrar um certo alguém, para encontrar um povo, para passar por uma terra, e na maioria das vezes para encontrar com algum indivíduo, para conversar com ele, para curá-lo, para ensinar alguma coisa. O que nós vamos aprender nesse texto aqui, não principalmente, mas também, é que Jesus não é atraído por coisas que nós achamos que atraem a Deus, ou os olhares de Jesus. Às vezes nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós entendemos que chamar a atenção ou os olhos de Jesus para nós significa bom proceder, significa santidade, significa seguir uma série de regras.
Mas não parece ser isso que o Evangelho de João nos ensina a respeito da atenção de Cristo, a respeito de Jesus como aquele que presta um serviço àquele que tem uma necessidade. O que nós vamos ver nesse texto claramente é isso. O que realmente faz Jesus parar os seus olhos? O que realmente faz Jesus mudar o seu percurso? Jesus se voltar para alguém, o que faz com que Jesus tenha esse movimento, tenha essa atitude? Nós vamos meditar nesse texto aqui em 3 pequenas partes. Eu já queria adiantar para vocês que vocês vão ficar um pouco de raiva de mim, porque nessa primeira parte aqui, eu vou trazer 2 interrogações, 2 perguntas, e uma delas nós não vamos responder hoje. Esse texto ele vai até o versículo 46, 47. Nós vamos fracionar esse texto, logicamente, pelo tamanho dele, mas existe um tema que é levantado aqui nessa primeira parte que nós lemos, que nós não vamos explorar hoje. E esse tema é o tema do sábado. O primeiro ponto que eu queria levantar com vocês aqui são essas 2 interrogações, a questão do sábado e o movimento das águas. Essas são 2 questões que emanam desse texto e que são extremamente difíceis da gente lidar. Uma delas eu vou gastar um tempinho hoje. Nós vamos falar rapidamente aqui de crítica textual, de maneira bem superficial, para nós entendermos o que aconteceu nesse texto de João aqui. Depois nós vamos falar um pouco sobre o sábado. Mas para falar do sábado, eu queria um sábado separado. Nós temos o culto aqui nos sábados, tá? Então não me entendam mal. Mas a gente vai ter o culto aqui na juventude num sábado para falar sobre esse trecho e essa parte da discussão do sábado. O próprio texto ele desenvolve o assunto depois. Vocês podem ver aqui, a partir do versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. A discussão do sábado volta à tona, conforme o texto vai seguindo. E por isso eu vou seguir o fluxo do texto e vou deixar essa parte para depois. Essa questão vai ser levantada aqui no final do versículo 9 e no início do versículo 10. Aqui, ó, isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Nós vamos deixar essa interrogação aberta. Hoje eu não vou fechar essa lacuna com vocês, por isso eu nem vou abrir muito ela. Os judeus ficaram incomodadíssimos, muito incomodados com o fato de Jesus curar alguém no sábado e o fato de esse alguém levantar, pegar a sua maca e carregá-la curado num sábado também, fazendo algum tipo de esforço, de trabalho. Nós não vamos nos ater a esse ponto hoje, mas é um ponto de meditação extremamente profundo para nós e que eu acredito que nós precisamos reservar um pouco mais de tempo. Então, essa é a primeira interrogação. Vocês podem ficar com raiva de mim, mas a gente não vai falar dela hoje de maneira exaustiva, nem de maneira superficial. A gente não vai falar dela hoje. Um segundo ponto, e é uma segunda interrogação nesse texto aqui, que eu acredito que tenha sido levantado. Alguém aqui está com a Ara, a Bíblia Ara aí em mãos? Vinícius, mais alguém? João? Eu sei que alguns têm no celular, né? Façam esse exercício agora. Mudem para a versão da Ara, aqueles que têm a Bíblia no celular. Eu queria verificar algo com vocês. João 5, o iniciozinho do texto que nós lemos. Eu sei que a maioria das Bíblias no celular tem mais de uma versão. Coloquem esse texto na Ara, por favor. Vamos conferir o que está escrito. Todos conseguiram achar? Acompanhem comigo com os olhos mesmo. Versículo 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. O que está aí no versículo 4 na Bíblia de vocês? Falem mais alto. Está o quê? Um colchete, né? A minha também. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, fecha colchetes, e a gente volta para o nosso ponto aqui, versículo 5, que está igual aí, parecido com o fluxo da NVI. Todas as Bíblias, vocês conseguiram verificar isso? Todo mundo? Existe um colchete na última frase do versículo 3 e em todo o versículo 4, e esse colchete é fechado. Eu não sei se todos têm a Bíblia NVI com algumas notas aí embaixo. Se você tiver, tem uma letrinha depois desse versículo, desse trecho aí. Todo mundo está vendo essa letrinha do lado do texto? Versículo 4, ó, versículo 3 e versículo 4. Eles esperavam o movimento nas águas. Aí tem uma letrinha aí. O que está escrito lá na nota de rodapé? A maioria dos manuscritos mais antigos não trazem essa frase e todo o versículo 4. Vocês conferem isso na Bíblia de vocês aí também?
A maioria dos manuscritos não traz essa frase, a última frase, e o versículo 4 inteiro. E aí a gente fica descabelado. Meu Deus, como é que não está no manuscrito? Como é que a gente lida com isso, gente? Como é que a gente lida com esse problema de crítica textual? Textos como esse deixam algumas pessoas apavoradas, mas a gente não precisa ficar com medo. Como eu disse, a gente vai passar rapidamente sobre esse tema aqui, porque eu acho que é importante para nós entendermos como funciona a Bíblia que nós lemos aqui. Nós temos uma série de manuscritos originais do texto bíblico. E esses originais foram feitos cópias contemporâneas, ali próximas de 100 anos, de 50 anos, e milhares de cópias foram feitas do Novo Testamento especialmente. Nenhum documento é tão confiável historicamente quanto o Novo Testamento. O segundo mais confiável não chega nem a metade de cópias que o Novo Testamento tem do original. Isso significa que esse texto que nós estamos lendo aqui é extremamente confiável na sua veracidade. Aquilo que está escrito realmente foi escrito pelo apóstolo João. Mas o que acontece? Em alguns trechos dos evangelhos, principalmente, alguns manuscritos trazem frases, colocações, que em outros manuscritos não aparecem. Isso acontece de maneira mais forte lá no capítulo 8 de João, que é um problema que a gente vai lidar lá para frente. Eu não vou falar dele agora não, mas é um problema semelhante a esse aqui, em que muitos manuscritos não aparece essa última frase do versículo 3 e essa informação do versículo 4. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que quando isso acontece, nada no sentido do texto, nada no seu propósito, na sua doutrina apostólica é mudado, é interferido. Nenhuma dessas alterações, ou nenhuma dessas adições ou não adições, altera no significado do texto original, principal, daquilo que o texto está transmitindo. No máximo é uma informação, uma nota de rodapé, uma tradição que era colocada ali como algo dito pelo apóstolo João. Como nós sabemos se isso está ou não na Bíblia? Algumas Bíblias antigas, a ARA mais antiga, ela não colocava esse trecho. Ela simplesmente ignorava esse colchete, colocava como uma nota de rodapé e seguia o texto para o versículo 5. Se vocês têm uma Bíblia antiga em casa, uma ARA mais antiga, das tradições mais antigas, vocês vão, traduções mais antigas, vocês vão conferir isso que eu estou falando. A NVI, King James e outras estão trazendo isso sobre colchetes e explicando que é possível que esse texto não estivesse no manuscrito mais antigo. Como é que a gente lida com isso, gente? A gente pode lidar de duas maneiras. A primeira, a gente entender que o que está em colchetes aqui é algo que foi colocado por aqueles que viveram na época de João, algumas cópias dos que viveram na época de João, e que viviam essa tradição. Existia uma crença, uma tradição, em que as pessoas acreditavam que o anjo do Senhor descia e agitava as águas da fonte, agitava aquelas piscinas, e as pessoas que mergulhavam eram curadas. Isso podia ser um mito, podia ser uma fábula, podia ser algo que era amplamente divulgado entre o povo ali da época. E por isso foi colocado aqui como uma nota, como uma nota de rodapé. Olha, se acreditava na época que havia uma cura por uma descida do anjo do Senhor e através daquele mergulho, a pessoa que estivesse ali nas águas seria curada. Essa é a primeira possibilidade que nós temos de interpretação, que aquilo era uma fábula, que aquilo era um mito, era algo que era propagado entre o povo daquela época e João está colocando aqui no seu texto. A segunda possibilidade é que João está literalmente falando que um anjo do Senhor descia e curava pessoas naquela fonte, naquele tanque. Isso também pode ser verdade, porque está no texto bíblico aqui e está dizendo, do jeito que é escrito, né? Está mostrando para nós que isso não era só uma tradição, mas que isso realmente acontecia. Nós não temos nenhuma outra evidência no Antigo Testamento ou em qualquer texto paralelo de que isso de fato acontecia, somente esse texto aqui de João. Por isso, muitos críticos acreditam que essa nota tenha sido adicionada por esses copistas, alguns deles, não a maioria, os mais antigos, mas alguns deles copiaram, colocaram, tentando explicar o porquê da expectativa dos paralíticos, daqueles que eram doentes, em ficar naquele tanque para mergulhar e serem curados. Eles esperavam essa agitação das águas, que acontecia, na explicação desses estudiosos, por uma série de fatores que não a descida do anjo do Senhor, acontecia por uma confluência de águas ali, uma fonte que vinha de baixo para cima e fazia transbordar aquela piscina, né, aquele tanque. Então isso não era explicado pelo anjo do Senhor, e sim por essa fonte, que jorrava em certos momentos pelo encontro das águas, e as pessoas achavam que era algo divino e mergulhavam ali para serem curadas. Isso vai complicar a gente aqui para a explicação do texto? De maneira nenhuma. Mas é importante vocês começarem a ter contato com esse tipo de matéria. É importante nós sabermos que nós podemos confiar na palavra do Senhor. Nós podemos confiar que esse texto ele é extremamente confiável no sentido histórico da coisa, não de fé.
Eu estou dizendo que nós podemos confiar na Bíblia não só como a palavra de Deus enquanto crentes, mas também como um documento fiel historicamente. Um documento que não foi adulterado com o tempo. Vocês veem que isso seria um texto que facilmente seria retirado para evitar problemas maiores, mas ele está colocado aqui. E nós podemos comprovar com isso que a Bíblia é verdadeira no que ela diz, porque ela não evita esses problemas, porque ela não evita essas questões, porque não tem medo do tipo de controvérsia que possa surgir de textos como esse. Isso não interfere na doutrina que nós cremos, na nossa fé, talvez interfira em como nós vamos entender o entendimento daquele povo em relação àquele tanque. Então eu queria colocar luz primeiramente a esse texto que é muito difícil mesmo. Eu estimulo vocês a estudarem cada vez mais ele, mas por hora nós vamos parar aqui e entender que nós temos essas duas possibilidades e ambas não vão alterar a nossa aplicação, o nosso estudo e o nosso sentido do texto aqui de João. Então, tanto o anjo do Senhor quanto um movimento ali natural, um movimento físico mesmo, e que era uma crença das pessoas que estavam em volta, isso para nós não vai fazer grandes mudanças na nossa aplicação. Dito isso, duas interrogações, eu não respondi nenhuma das duas, só dei o caminho das pedras aí para você seguir. Nós vamos agora para o nosso segundo ponto. O cenário lá em Betesda, ele era um cenário terrível. Como eu disse, independente do caminho que você escolha exegético aqui, do que você acredite ser o mais confiável para um texto como esse, fato era que haviam doentes, milhares de doentes, paralíticos, pessoas deficientes em volta desse tanque. Esse tanque funcionava como uma piscina. Era como várias piscinas juntas e que, em certo momento, transbordavam as águas, vinha uma fonte de baixo para cima e agitava aquelas águas que estavam na piscina. E aí o primeiro que mergulhasse, cria que poderia ser curado. E existiam milhares de paralíticos, doentes, deficientes, esperando esse momento. Ficavam ali na expectativa desse transbordar de águas para mergulharem ali. Mas esse não era um lugar muito bem frequentado. Era um lugar ali... Ele diz que é perto da porta das ovelhas, né? É um lugar que é até referido lá em Neemias, capítulo 3, vocês podem verificar depois, na reconstrução dos muros. É um lugar que não era muito bem habitado. Tinham muitos doentes ali, as pessoas não gostavam de passear. As pessoas não gostavam de ir intencionalmente ali, porque era um lugar frequentado por pessoas que eram deficientes, pessoas que estavam carecendo de cura, de milagres, e que alguns já tinham até perdido a sua esperança mesmo numa melhoria de vida. Você vê o caso desse paralítico que nós vamos ler aqui, que estava há 38 anos nessa condição e talvez já tinha perdido suas esperanças de uma melhora, estava esperando ali aquele transbordar das águas, mas não conseguia chegar a tempo porque alguém mergulhava na sua frente por conta da sua condição física. E aí nós entramos no nosso segundo ponto, e é o que eu ressaltei aqui na nossa introdução. O que move a compaixão de Cristo? O que move a misericórdia do Senhor por esse homem? Eu queria que nós lêssemos depois, de novo, esse texto aqui, a partir do versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. É interessante que, como eu disse para vocês, esse lugar não era muito bem frequentado. E nem as pessoas desejavam muito estar nesse lugar. Como eu disse, eram milhares de doentes, pessoas que necessitavam de cura, de milagres, paralíticos, coxos, pessoas que tinham uma deficiência física, outros tipos de deficiências também que não físicas, mas que necessitavam dessa cura imediata, dessa cura, desse milagre. Estavam ali carecendo de um transbordar de águas, talvez que fosse um mito da época. Jesus vai intencionalmente a esse lugar mais uma vez. Nós já vimos Jesus fazer isso em outras passagens. Eu separei algumas aqui, que lembrei nas nossas pregações. Vocês lembram lá no capítulo 1, no versículo 43, diz que Jesus decidiu ir para a Galileia, e logo depois vai dizer que ele encontrou Filipe. Jesus decide ir para a Galileia, e no caminho encontra Filipe e chama Filipe para segui-lo. Filipe vai, chama os outros, aí vem Natanael, depois o capítulo 1 termina. Não sei quantos lembram disso. Mais uma passagem, no capítulo 4. Era necessário passar por Samaria. Vocês lembram disso? Jesus tinha que ir da Judéia para a Galileia, mas era necessário passar por Samaria. E nós vimos que territorialmente não era necessário, não era obrigatório, mas para Cristo era necessário. Jesus tinha que passar por ali, porque ele tinha um encontro com a mulher samaritana e depois com todo o povo que ela trouxe. Mais uma passagem que isso acontece também, capítulo 4, versículo 46. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia.
Jesus vai de novo para Caná da Galileia e encontra ali um homem, um oficial do rei, que tinha o seu filho adoentado. E ali ele cura aquele filho do oficial à distância. 3 passagens, 3 ocorrências, que Jesus passa por um lugar intencionalmente e encontra pessoas que são curadas, que são transformadas, que são ensinadas do seu santo evangelho. Nós sabemos que isso não é por acaso, mas existe algo que é comum nessas 3 passagens que eu falei. Essas passagens que Jesus está num lugar, ele muda de sua rota, ou ele passa necessariamente por um lugar, existe algo em comum nas 3 passagens de Jesus que eu citei aqui. A extrema necessidade dos indivíduos que Jesus conversa. Vocês já perceberam isso? Jesus vai conversar com a mulher samaritana e vai pedir um pouco de água a ela, mas ela está com a sua vida extremamente despedaçada. Aquela mulher já está com um homem que não é o seu marido, já teve 5 casamentos, tem uma ideia de religião completamente deturpada. Jesus vai conversar com o oficial do rei que está com seu filho à beira da morte, e ele precisa muito de uma cura imediata. Inclusive, ele passa por cima da advertência de Jesus e insiste, e continua pedindo a Jesus a cura. Jesus encontra pessoas que estão extremamente necessitadas, sedentas, nessas 3 passagens intencionais dele por esses lugares. Eu lembro também da conversa de Jesus com Nicodemos. Esse vai ao encontro de Jesus, mas mesmo assim demonstra necessidades diante de Cristo. Demonstra profundas necessidades em relação à sua fé, em relação à sua ideia de Deus, a sua religiosidade e toda a sua vida, porque ele não entende nem o que é nascer de novo do ensinamento de Jesus ali. A extrema necessidade parece comover Jesus. Pessoas que carecem profundamente de ajuda, pessoas que carecem seriamente, profundamente, verdadeiramente de ajuda. Essas pessoas parecem comover o Cristo, parecem comover Jesus a se mover em sua direção e a dar aquilo que elas precisam. Esse texto, para mim, ele salta aos olhos diferente dos outros, porque Jesus aqui ele faz uma cura, ele realiza uma cura com aquele coxo, ele manda ele levantar, tomar sua maca e andar, e logo em seguida ele some. E percebam que o texto nos diz que aquele homem não tinha fé nenhuma em Jesus, ele nem sabia quem Jesus era. O texto vai nos dizer isso. Percebam no versículo 12. Então perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Diferente das outras ocasiões aqui, Jesus cura aquele homem e ele desaparece. Aquele homem não sabia nem quem era Jesus, não tinha dado nenhuma confissão de fé, não tinha demonstrado nenhuma fé no Messias ou uma expectativa num Salvador, como aquela mulher samaritana que esperava o seu Tareb, que era o Salvador ali dos samaritanos, a ideia de Salvador ali extraída do Pentateuco, ou um judeu religioso, como Natanael, que esperava o Messias e que Jesus se apresenta como filho do homem, ou quem sabe até o texto que nós vemos aqui do oficial do rei, que provavelmente era um judeu e também tinha uma expectativa de um salvador político, de um salvador religioso. Jesus aqui cura um homem que não demonstra a mínima fé nele, que não demonstra nenhuma fé nele como filho de Deus, como Messias. E nós lemos aqui no Evangelho de João que um dos propósitos do apóstolo João ao escrever essa carta, esse Evangelho, na verdade, é fazer com que os leitores creiam que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo, tenham vida em seu nome. Isso não parece acontecer no primeiro momento aqui da cura. E isso me saltou aos olhos também. Jesus cura independente da fé daquele homem. Ele se preocupa com as carências daquele homem, materiais, físicas, e ele parece se preocupar em todos os episódios com isso. Aquela mulher que carecia de uma palavra, ou que carecia de água naquele momento, mas Jesus apresenta uma água da vida, e fala da sua vida, e fala da sua religião. A Nicodemos, quando ele conversa no capítulo 3 ali, sobre as suas questões também de religiosidade e do Espírito Santo, e o que significa nascer de novo. Natanael, quando ele confronta Natanael e o chama, eis o israelita que não há dolo. Nós já vimos esse texto anteriormente também. Jesus parece sempre suprir as necessidades físicas, materiais, não só, mas também essas necessidades quando elas são apresentadas. O oficial do rei tinha sido advertido: vocês só procuram milagres, vocês só vêm a mim procurando sinais, vocês só vêm a mim procurando maravilhas, e mesmo assim, Jesus realiza um milagre. Jesus cura o filho daquele homem. Vocês se lembram? No final do capítulo 4, Jesus cura o filho daquele homem à distância. Ele fala, pode voltar para casa, que seu filho já está curado. E ele se certifica com seus guardas que foi na hora que Jesus disse isso que o seu filho foi curado. Então, parece que o que chama a atenção de Cristo não é um chapéu, como Tony achava.
O que chama a atenção de Deus, na verdade, são a verdadeira necessidade dele. Verdadeiras demandas, verdadeira necessidade do Senhor, ou de um milagre, ou de uma cura, ou de qualquer coisa que seja, que é apresentada diante do Senhor com sinceridade. Parece que o senso de urgência comove o Senhor a estar intercedendo por aquele que clama. Nós cremos num Deus que é misericordioso. Nós cremos num Deus que cura, que faz milagres. Nós não cremos num Deus que cura a todos, sempre. E eu entendo quando alguns dizem isso. Mas nós cremos num Deus que é amor e é misericórdia. E que Ele se compadece daquele que realmente precisa. E que realmente o clama por ajuda. Nós vemos isso, vemos esse padrão em todos esses textos que nós mencionamos aqui. O movimento de Cristo também não é só em relação às necessidades das pessoas. Percebam isso. As pessoas carecem de milagres. As pessoas carecem de palavras, carecem de ensino, carecem de doutrina, carecem de água, no caso da mulher samaritana, de cura, no caso do filho do oficial do rei e desse paralítico aqui. Mas Jesus se dirige também a indivíduos. Jesus se dirige a pessoas de maneira individual. Ele foge das multidões e ele se dirige a pessoas. Você percebe esse movimento também? Tem multidões o seguindo. Em algum momento lá em outro evangelho vai dizer que uma mulher o tocou e ele diz, alguém me tocou. Saiu virtude de mim. E os discípulos não entendem, olha quantas pessoas estão te tocando aqui. Mas a questão é que Jesus trata essas pessoas aqui, que apresentam as suas necessidades diante dele de maneira individual, de maneira bem pessoal. Isso também deve nos saltar os olhos. Percebam então, Jesus é comovido, se compadece daqueles que apresentam suas necessidades com sinceridade, daqueles que apresentam suas demandas de maneira sincera, urgente, clamando pela misericórdia de Deus. Também Jesus trata esses com individualidade, de maneira pessoal, íntima. Ele não trata nas multidões, mas ele chama e trata individualmente. Esse é o padrão que nós estamos vendo. Jesus também não cura essas pessoas ou supre as suas necessidades por conta da sua fé somente. Esse homem não tinha demonstrado o mínimo de fé que Jesus era o Messias. Nenhuma expressão de fé. Nenhuma declaração de que Jesus era o Filho de Deus. Mesmo assim ele é curado. E quantas igrejas pregam por aí que as pessoas não recebem cura por falta de fé? Que as pessoas não recebem cura porque não confessaram Jesus como Deus. Como se Deus só curasse aqueles que são crentes. Como se Deus só realizasse milagres sobre aqueles que confessaram que Jesus é o Senhor. E nós sabemos que isso não é verdade. Você e eu conhecemos pessoas que experimentaram dos milagres e dos dons de Deus e que não se curvaram diante dele. Eu conheço alguns que foram curados de câncer, que foram curados de Covid, que foram curados de doenças que são, aos olhos dos homens, incuráveis e que não se curvaram diante do Senhor. E que não deram o braço a torcer de que quem o curou foi o próprio Deus. Esse é um ensinamento errado, de que Deus só cura crente. De que Deus só cura aqueles que vivem uma vida correta diante do Senhor, aqueles que têm um proceder correto. E acabamos caindo até numa meritocracia santa, em que a gente acha que a gente faz por onde, por isso Deus vai ouvir a nossa oração. Isso não é verdade. Nada indica que aquele homem havia crido, e mesmo assim, Jesus o curou. Eu queria fazer uma aplicação disso para a gente, desse segundo ponto. Essas três observações que nós fizemos. Porque nós vimos que o que atrai a compaixão de Jesus é essa extrema necessidade. Nós vimos que ele supre essa extrema necessidade de maneira individual. E nós vemos que isso também é independente de fé. Mas o que nós conseguimos extrair para a vida da igreja hoje, e nós como crentes, como igreja no coletivo, mas também como crentes individualmente? Porque aqueles homens que chegavam a Jesus, eles estavam perto de Jesus fisicamente. Era fácil para eles ser tratados de maneira individual, porque Jesus estava ali. Jesus podia chegar a ele ou aquele e dizer aquilo que eles precisavam ouvir. E fazer aquilo que eles precisavam que Jesus fizesse. E nós, que não convivemos com Cristo, que não somos conterrâneos, que não somos ali pessoas que vivem na mesma época de Jesus, contemporâneos, mas nós estamos mais de 2000 anos depois de Cristo e temos as nossas necessidades sinceras, verdadeiras, e temos as nossas demandas, as nossas sedes, temos as nossas carências. Como nós somos tratados individualmente pelo Cristo, por Deus, por Jesus, se não estamos com Ele fisicamente?
como isso se aplica a nós hoje como igreja? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em João ainda, capítulo 16. O próprio Jesus vai nos responder isso. João 16, versículo 7. Vou pegar um texto um pouco no meio, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. João 16, 7 diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Percebam, Jesus está dizendo, é para o bem de vocês que eu vou embora, que eu vou morrer, vou ressuscitar e vou junto ao Pai. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus está explicando o propósito da sua morte e ressurreição e da subida aos céus, do retorno aos céus. É bom para vocês que estão me ouvindo, é bom para vocês que são crentes que eu vá, porque se eu não for, eu não vou deixar o conselheiro. Percebam que a maneira de Deus tratar individualmente a sua igreja é através do Espírito Santo. Jesus dos céus consegue fazer o que ele fez do seu ministério aqui na terra, de maneira mais ampla, de maneira universal, porque a presença de Cristo está em cada um que confessa a Ele como Senhor e Salvador. Através do Espírito nós temos não só a justiça de Cristo imputada a nós, mas a presença de Deus conosco intimamente. Jesus não poderia fazer isso hoje, se ele estivesse fisicamente encarnado aqui, porque as suas limitações ali, ele abriu mão, de alguns atributos, como onipresença, e como ele estaria em todos os lugares, ao mesmo tempo, em todos os países, tratando individualmente de todos os crentes. Mas ele faz isso dando o seu consolador, derramando o conselheiro sobre a igreja. Ele diz, é bom para vocês que eu suba, porque assim eu posso tratá-los de maneira íntima e individual, através do Espírito. Nós somos tratados individualmente pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que orar. Por isso que a vida do cristão deve ser de intercessão, porque ali nós clamamos de maneira urgente, assim como esses personagens aqui, ao Senhor, para que Ele interceda por nós com o seu poder, para que Ele olhe para nós e possa suprir nossas carências verdadeiras, nossas carências que são reais, que são verdadeiramente compreensíveis, importantes, relevantes para a nossa vida com Deus. Quando nós apresentamos a nossa fome, a sede, a necessidade de sustento, de um emprego, quando nós apresentamos os nossos dramas internos, talvez problemas com a família, nossos pais, brigas intensas, talvez problemas com a nossa igreja, nós não temos que pensar em Deus como um Deus distante, que um dia voltará, mas nós temos que pensar em um Deus que subiu para se tornar mais íntimo de todo o seu povo. É bom para vocês que eu suba, é bom para vocês que eu vá, para deixar o consolador, o conselheiro, para deixar com vocês o meu Espírito, que vai imputar em vocês a minha presença, que vai colocar em vocês o meu Espírito, porque o Espírito Santo que emana do Pai e do Filho, e dessa relação de amor. É assim que nós somos tratados pelo Senhor, de maneira individual. Por isso nós temos esperança em colocar as nossas carências diante dEle. Alguns cristãos têm vergonha de orar. Talvez o meu pedido seja muito egoísta, talvez seja realmente. Mas chamar a atenção de Deus não tem nada a ver com proceder correto. Perceberam isso? Chamar a atenção do Senhor para as nossas necessidades não tem nada a ver com um chapéu grande. Não tem nada a ver com vestir terno aos domingos. Não tem nada a ver com pegar um microfone, subir ao púlpito e pregar o Evangelho. Chamar a atenção de Deus para as nossas necessidades não tem nada a ver com o nosso proceder. Não tem nada a ver com a nossa santidade. Tem a ver primeiro com a nossa necessidade, mas também tem a ver com o Espírito que habita em nós. Porque é a partir dele que Deus vai nos tratar individualmente. Que Deus vai falar aos nossos corações coisas que eu não consigo falar aqui no púlpito. Os pequenos grupos servem para isso também, os grupos de discipulado. Para vocês orarem entre si e Deus falar coisas a vocês através do líder, através dos membros do grupo ali, e também intimamente no seu coração, que eu não vou falar aqui no púlpito. Tratar dos problemas de maneira mais minuciosa, tratar das questões de maneira mais incisiva, de maneira que um pregador não consiga fazer isso no sábado ou no domingo. E é assim que o Espírito Santo nos trata individualmente, expondo a sua palavra a nós.
e ministrando ela aos nossos corações. As aplicações disso aqui são gerais sempre. É sempre para a igreja. E você vai aplicar o seu coração, o Espírito vai aplicar o seu coração de maneira individual. Eu não sei qual a sua necessidade hoje. Alguns aqui estão passando um aperto. Alguns aqui estão emocionalmente quebrados. Outros estão extremamente frustrados com a sua profissão. Outros estão vendo do seu lar, da sua casa, um inferno. Percebam que são várias demandas, necessidades diferentes numa mesma igreja. E a mesma pregação deve tocar no seu coração através do Santo Espírito, para que Ele fale ao seu coração e não eu. Para que Ele trate individualmente da sua necessidade, não eu. E ninguém melhor do que Deus e você, para saber o que você precisa. Então clame ao Senhor. Nós precisamos chegar a Jesus clamando por compaixão, clamando por misericórdia, porque Ele vai nos ouvir. Ele fez isso em todo esse período que nós lemos aqui, em todos esses episódios. Nosso último ponto, nosso ponto de conclusão, gente, está no versículo 14. Diz respeito à intenção de Jesus com esse milagre. Porque, como eu disse a vocês, é muito estranho Jesus curar e ir embora. Ele nunca fez isso. Jesus nunca curou, foi embora e é isso. Sempre existe uma implicação profunda. Sempre existe um ensino. Sempre existe uma lição por trás. Uma demonstração de poder necessária. E ali ele cura de maneira íntima, secreta, e depois desaparece. Aqueles judeus que veem aquele coxo levantar, acham aquilo estranho e dizem, quem te curou? E aquele homem diz, eu não faço ideia. Eu não sei quem me curou. Ele mandou pegar minha maca e levantar. Mas Jesus vai atrás daquele homem. E essa é a nossa conclusão. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Uma maneira extremamente errada de nós olharmos para esse texto é entender para que algo pior não lhe aconteça como uma doença pior. Olha, não peque para que você não fique mais doente, para que você não volte a ser um coxo, para que você não volte a ser um paralítico. Certamente essa não é a questão de Jesus aqui. Se você não acredita em mim, você pode ver alguns versículos à frente, a partir do versículo 24 em diante, Jesus vai falar num tom muito mais escatológico, em que aqueles que fizeram boas obras vão ser julgados para a vida eterna, e aqueles que procederam mal serão condenados, serão julgados pelo Senhor, que é o justo juiz. O tom de Jesus aqui começa a ficar muito mais escatológico do que presente, do que territorial, ali físico. Ele não está falando de questões físicas somente. Jesus agora está indo para aquela camada que nós conhecemos muito bem, porque estamos estudando João há um tempo. Aquela camada que só Jesus sabe. Aquele nível que só Jesus fala aqui em João. Que é aquele que quase ninguém alcança. Ele está dizendo, não peque. Porque a cura se trata disso, de santidade. O milagre se trata disso. De mudar a sua vida de uma vez por todas. Não porque você não está mais doente. Porque existem outros doentes ali. E Jesus curou só um. Mas como diz um pregador também sobre esse texto, eu achei bem interessante, a doença desse mundo. Esse mundo, ele trata esse mundo como um grande Betesda. O mundo como um grande Betesda, em que só existem doentes. E a doença desse mundo, ela é curada em Cristo. Porque a questão de Cristo ali é salvação de pecados e santidade. Não peque, não viva pecando, para que você não seja condenado. Para que coisa pior do que a sua paralisia por 38 anos venha a te acometer. Venha te alcançar. Porque existe um sofrimento muito pior do que o de 40 anos se arrastando por aí. Ou numa esperança talvez vazia, em mergulhar num tanque. Jesus está tratando de coisas espirituais com aquele homem novamente, no Evangelho de João aqui. E sempre se trata de salvação. Sempre. As manifestações de milagres e poder de Cristo sempre se tratam de perdão de pecados, de arrependimento de pecados e de salvação e santidade. Essa é a nossa vida. Não importa nós orarmos e as pessoas serem curadas de Covid. Não adianta essa pandemia acabar se as pessoas continuarem rumo ao inferno. Não adianta tudo voltar ao normal, ou até melhor do que estava antes, se as pessoas continuam ao caminho que estavam antes da pandemia. Porque a doença não é a questão em si, e nem a cura. O milagre de Jesus não é um fim em si mesmo, mas é um meio.
para chegar à mensagem principal. Jesus vai até aquele homem. Ele encontra aquele homem no templo. Ele diz: não acabou. Você foi curado. Mas não peque. Viva diferente. Em outras palavras, sirva ao Senhor e obedeça aos seus mandamentos. Como Salomão vai resumir lá, Eclesiastes: tema ao Senhor e guarde aquilo que Ele diz. É isso que importa. Arrependimento de pecados, perdão que encontramos em Deus e uma vida nova. Então não pense que esse período ele é terrível só por conta das mortes e da doença. Isso é terrível sim. Mas nós estamos diante de uma pandemia muito pior do que a do Covid, muito pior que a do coronavírus, desde o pecado de Adão até hoje. Nós vivemos numa Betesda espiritual, em que as pessoas estão doentes, paralíticas, e que estão com uma esperança numa salvação extremamente vazia. O que nós fazemos diante disso? Quem somos nós nesse texto aqui? Nós somos aqueles que se preocupam com aquilo que está diante dos olhos, ou nós somos aqueles que se preocupam em não pecar mais? Como eu disse, eu conheço muitos que experimentaram do dom do Senhor, como diz lá em Hebreus, né? Texto tão difícil lá de Hebreus 6. Experimentaram mesmo, de cura. Viram coisas sobrenaturais. Ou alguns até melhoraram de vida. Não precisa ser tão sobrenatural assim. Mas melhoraram muito de vida depois de conhecer o Senhor. Mas abandonaram a fé. Porque não entenderam que tudo de bom que aconteceu não se compara à salvação e ao perdão de pecados em Cristo. É isso que tem que preocupar a gente. Quando você estiver pregando para alguém, deixe isso bem claro. Que mais do que um câncer, que mais do que Covid, que mais do que ficar paraplégico, você se importa com a alma daquela pessoa. E eu vou replicar a frase que um pregador que eu gosto muito também disse sobre um texto parecido com esse. Ele disse o seguinte: se você está pedindo pela cura de alguém, mas não está preocupado com a sua salvação, você não ama verdadeiramente essa pessoa. Porque a cura física não é demonstração de amor verdadeiro. Porque ao mesmo tempo que essa pessoa está curada, ela vai agora com todas as suas pernas e toda a sua saúde caminhar rumo ao inferno por conta dos seus pecados. O que realmente importa? Outro texto lá em Marcos, né? Jesus vai falar: o que é mais importante para vocês? Eu falar levanta e anda para um coxo, ou eu perdoar pecados? É claro que o ensino de Jesus ali é perdão de pecados. É isso que verdadeiramente importa. Porque alguém que morre de Covid e está firme na sua fé, ele vai encontrar com o Senhor. Mas aquele que morre de Covid, de câncer, ou que morre com 100 anos, cheio de saúde, e não confessou o Senhor como seu Salvador, esse vai ter um destino terrível. Qual é a sua preocupação hoje? Eu estou dizendo isso porque eu vejo que alguns perderam a paz com o Covid. E não é estranho isso, eu também perdi. É muito ruim estar de máscara. É muito ruim ver pessoas ficando adoentadas. É horrível. É muito ruim ver amigos morrendo, ou familiares de amigos. É muito ruim ter as lojas, restaurantes, tudo fechado. Isso é terrível. Mas nós não temos esse senso de urgência ao pregar e ao viver uma vida de santidade. Nós não conseguimos enxergar o pecado como essa doença incurável, como diz lá em Jeremias, ou Ezequiel, agora não me lembro. O coração tem uma doença incurável. Talvez a pandemia esteja aí para nos fazer refletir nisso. O que nos move a pregar o Evangelho e o que verdadeiramente importa na nossa vida, a nossa saúde física ou a nossa salvação. O que realmente importa é o nosso terceiro ponto. Para Jesus o que importa é salvar pecadores. Tinham muitos paralíticos ali. Tinham muitos doentes naquele tanque. Ele curou um, mas trouxe uma mensagem que pode salvar todos ali. Todos. Ele morreu por isso. Jesus tem empatia com o sofrimento daquele homem, porque ele sabe o que é padecer. No credo nós falamos isso, né? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ficar doente no corpo. E ele sabe o que é morrer também. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para nos salvar dos nossos próprios pecados.
Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele fez isso para que a gente não peque mais, como ele está dizendo para esse homem aqui. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Essa é minha última palavra para vocês hoje, nessa noite. Não pequemos mais. Impossível, João. Se a gente pecar, a gente tem um advogado junto ao Pai. O próprio João vai ensinar a gente lá na primeira carta dele. Mas o convite para nós é santidade, perdão de pecados e nova vida no Senhor. É disso que se trata o Evangelho de João, é disso que se tratam as curas de Jesus. Nós temos que anunciar essas boas novas. Vamos orar juntos?